obrigada pela presença de cada um, que muito mais do que nos prestigiar nessa noite, veio juntar as vozes, um lindo coral para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse honrado e glorificado. Sabe que Paulo, em sua última carta, em vida, a carta de 2 Timóteo, diz que ele estava sendo entregue como libação. Ele estava ali prestes a morrer. Se puder baixar o retorno aqui em cima um pouquinho, eu agradeço, porque eu acho que eu vou gritar. Ele estava ali prestes a morrer. E ele fala assim: eu estou sendo entregue como libação. Libação era uma das ofertas no Antigo Testamento, uma oferta de vinhos que era entregue já no final do sacrifício. E quando aquele vinho era derramado, o cheiro, o perfume subia. E sabe o que Paulo queria dizer naquele momento? A morte dele não tinha mais cheiro de tristeza e de luto. A morte dele tinha cheiro de alegria e de festa. A morte dele tinha cheiro de perfume. Morte de crente não tem cheiro de luto. Morte de crente tem cheiro de alegria e de festa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. A gente caminha rumo à morte, a gente caminha rumo à libação, a gente caminha para ser cheiroso como Jesus em sua morte, para que possamos experimentar o doce perfume de Cristo nos envolvendo em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Morte para crente tem cheiro de vida e de festa, viu? Você consegue acreditar nisso? Crente não tem medo de morte. Crente que morre está voltando para casa. Então você está morrendo no seu dia a dia, é? Que bom, ai que gostoso. A gente está tudo voltando para casa. E que saudade eu sinto de casa. Uma casa que eu nunca vi, de um Cristo que eu nunca vi com os meus olhos físicos, mas eu tenho uma vontade de chegar perto dele. Eu tenho uma vontade de olhar para aqueles olhos, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como vai ser bom o dia que eu encontrar ele pessoalmente ali. Hoje a gente ainda vê como num espelho, como que tateando, mas um dia estaremos diante daqueles olhos que tem fogo, chama de fogo. E aí você vai poder dizer diante dele: eu não imaginava que era lindo assim. Aleluia. Finalmente a gente chegou ao último culto do ano. O último culto. E esse púlpito aqui, durante todos esses meses vocês nos acompanharam. Esse púlpito ele foi ocupado por jovens pregadores que tinham apenas um propósito nos seus corações: revelar os tesouros escondidos da palavra de Deus. Tesouro escondido parece uma coisa meio redundante, porque ninguém encontra tesouro no meio da rua, ninguém encontra 10.000 barras de ouro no meio da rua. Tesouro, ele é escondido. Hoje em dia a gente não consegue encontrar nem moedinha de 10 centavos, né, gente? Com o preço que está o combustível, a gente não está perdendo nem um centavo na rua. Misericórdia. Mas esses jovens, eles se dispuseram a entregar suas vidas para cavar
os tesouros escondidos. E eu quero, em nome meu, do Paulo, em nome dessa igreja, agradecer vocês, jovens que são fortes, porque têm guardadas no seu coração a palavra do Senhor e têm resistido ao maligno. Obrigada, gente, obrigada. Mas quando a gente fala da Bíblia, a palavra de Deus, a gente precisa entender que existe um esforço profundo para extrair os tesouros desse livro. A Bíblia, ela é um livro tão rico, que se você passar 10 minutos diante dela, com seriedade, jovens e adultos, você vai conseguir extrair riquezas de lá. Mas ela também é um livro tão rico, que se você passar a vida inteira diante desse livro, você não vai conseguir perscrutar todas as riquezas que ela tem para te oferecer. Há uma parábola em Mateus 13:44 que chama-se a parábola do tesouro escondido, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Cada culto, cada célula, cada aconselhamento foi um empenho legítimo dos líderes, de vocês aqui nesse lugar, para revelar os tesouros escondidos do coração de Deus para vocês. E é exatamente nesse ponto que eu quero fazer a primeira pergunta dessa noite. Qual é o valor que essa palavra tem tido para cada um de nós? Será que a Bíblia e tesouro são palavras sinônimas para você? Quando você olha para esse livro, você tem vontade de carregar ele grudado no peito? Enquanto eu estava preparando essa mensagem, só veio um exemplo na minha cabeça, porque foi o mais recente. Esses tempos atrás, os meninos aqui, a gente fez um torneio de PS5. E aí, um dos meninos, que é, eu acho que o único que tem PS5 aqui, ele trouxe numa mochilinha, grudado no peito, assim, ó. Aqui, grudado. Você podia arrancar tudo dele, mas você não ia arrancar o PS5 do Bruno. Ah, dá um tchau aí, Brunão. Então, tesouro pro Brunão é aquele PS5. Os meninos estudam o ano inteiro e querem passar de ano para ganhar o quê, meninada? Um PS5. Porque é tesouro. Talvez você tenha aí no seu coração algo que não é o PS5, mas é algo que é tão precioso que você tem como objetivo na sua vida. Talvez um curso, uma viagem, um relacionamento, uma conquista, eu não sei. Mas tem algo aí dentro do seu coração que você tem como tesouro. Será que a Bíblia e esse algo que tem aí no seu coração, que só você sabe, são sinônimos de tesouro? Eles estão pau a pau aí dentro de você? Diante da palavra de Deus, diante do reino de Deus, que foi tão cantado aqui nessa noite, uma atitude apenas é aceita. Aquelas pessoas que se encontravam com Cristo, elas saíam diferentes, sempre, fosse para o bem, fosse para o mal, porque apenas uma atitude é aceita, a atitude de deixar tudo. Quando eu encontro um tesouro como o reino de Deus, eu decido deixar tudo para trás. Tudo para trás, porque eu estou diante de um grande tesouro. Eu estou diante dos portais celestiais. Eu estou diante do Cristo ressurreto. E diante desse Deus, tudo perde o valor. Então Jesus fala para a gente assim: deixa tudo para trás. E se lembre de uma coisa: quem nos ensina
ensina a colocar as coisas do reino de Deus em segundos, terceiros e quartos lugares é sempre o diabo, é sempre Satanás. Então, se aí na sua vida a leitura da Bíblia e a oração não são uma prioridade, tome muito cuidado, meu irmão, porque a palavra é dura, mas pode ser que não tenha só uma brechinha no seu coração, mas um buraco gigantesco, porque foi assim que Satanás fez com Cristo quando ele estava naquele deserto, da mesma maneira como foi assim que Satanás fez com Eva e Adão naquele jardim. Foi assim mesmo que Deus disse? Não, de maneira nenhuma. Jesus, vamos fazer um negócio aqui, o que o Senhor quer? É o mundo? Jesus, sou dono, vem cá. Se você realmente é filho de Deus, está com fome, transforma essas pedras em pães, Jesus. Sua fome é uma prioridade. Como que você vai ser rei se você morrer de fome? Eu não trataria meus filhos assim. Calma aí, Jesus, vem cá. Eu tenho um jeito de fazer com que você governe. É uma proposta irrecusável. Tá vendo aqui esse pináculo, esse lugar alto? Se você pular daqui, Jesus, e mandar os anjos virem te buscar, é inegável que você é filho de Deus. Não vai ter governo nesse mundo que resista. Não, tudo bem, Jesus, faz assim. Só ajoelha e tudo isso é teu. Eu não colocaria um filho meu numa cruz. E é assim que Satanás faz comigo e com você. Quando a gente coloca coisas e coisas e coisas como prioridade antes da palavra de Deus, antes da minha vida com o Redentor e com o Criador e com o doador de todas as coisas. Calma aí, eu tô com uma vida tão atarefada, não dá tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Sério? Sério mesmo? Que você não tem tempo para ler a Bíblia, mas nós temos tido tempos e tempos e tempos com tantas distrações. Satanás está o tempo todo colocando pináculos e templos e pães de pedra na nossa frente. E a gente se entrega porque a gente está cansado, porque a gente é fraco. Mas o Senhor Jesus nos diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Busque em primeiro lugar as minhas coisas e todas as demais coisas serão acrescentadas. Satanás perde naquele deserto. Ele perde ali naquele deserto. E os anjos vêm e servem a Cristo. Satanás, ele perde no deserto da minha e da tua vida. Ele perde no deserto da minha e da tua vida. E você vai ver os céus se abrirem e os anjos de Deus vindo com as bandejas de ouro te servir. É assim que o Senhor faz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É só assim que filho de Deus se comporta. Não tem outro jeito, viu? Vivemos em tempos difíceis e trabalhosos. Mas conforme a gente vai mergulhando na palavra de Deus e vai conhecendo mais e mais do reino de Deus, a gente começa a entender que reino de Deus não é um lugar necessariamente. Não é um lugar. Se você um dia entrou na igreja só para ir para o céu e não ir para o inferno, eu tenho que te falar, você está no lugar errado. Sério? É sério. Porque igreja não é barco para te salvar do inferno. Reino de Deus é muito mais uma pessoa do que um lugar. Sabe por quê?
Céu sem Deus lá não faz sentido. Rua de ouro sem Cristo nelas não faz sentido. Sombra e água fresca sem o Senhor brilhando e revigorando não faz sentido. Então, se você está querendo se safar de algo ruim, esse lugar não é para você. Porque aqui nós viemos para ter encontros com uma pessoa, o Rei da glória. O reino de Deus vem quando Jesus se estabelece. Quando Ele chega no mundo, o reino de Deus é estabelecido. E no Natal, a gente comemora a chegada do Rei. A gente comemora o momento em que os céus se abrem e a última das grandes revelações começa a acontecer. Deus se tornando como um dos homens. Deus se tornando como um de nós. Aleluia! Algo inexplicável, um Deus que se esvazia de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, e se torna como um de nós, pobre, humilde, sofredor. Gente, que estatística humana conseguiria calcular que Deus se tornaria homem? Quem aqui gosta de número, para além do pastor Caio? Tem conta para isso? Tem cálculo? Que fala assim, olha, esse vezes esse, dividido por esse, multiplicado por esse, mostra que em tanto tempo, um Deus vai se tornar um bebezinho numa manjedoura. Tem isso? Não tem, gente, não tem. É acima das circunstâncias. E eu falo para você uma coisa, a volta dele é do mesmo jeito. Então, se você está achando que está demorando, que não parece muito que Jesus vai voltar, porque eu não estou conseguindo entender muito bem os sinais, se prepara. Ele está chegando. Ele está chegando. Se prepare, meu querido, porque o Natal nos lembra disso. Assim como um momento da história, Deus se tornou homem. Da mesma maneira, em breve, Ele voltará. Mas dito essas coisas, eu queria que a gente fosse para o texto dessa noite, que está lá em Mateus 7, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Enquanto vocês abrem aí, ainda falando acerca da relevância das coisas, porque eu não sei se vocês ainda responderam essa pergunta para vocês mesmos. Eu tenho mudado minha área profissional há um tempo, e para aprender umas técnicas de design e tudo, eu tenho feito um curso EAD. E eu sou uma pessoa, gente, extremamente racional e pragmática. Eu acho que sou só eu, tá? Sou só eu mesmo. Então, quando o professor começou a fazer o curso tal, e falar algumas coisas que eu achava que não faziam sentido para a matéria, e eu estava me sentindo enrolada naquilo e tudo, eu desanimei do curso. Falei, acho que me dei mal. E aí parei um tempo, e de uns tempos para cá eu voltei a fazer o curso. Falei, não, vou terminar, vamos resistir. Resiliência, Camila, resiliência. Voltei a fazer o curso, gente. E aí, tudo aquilo que eu achava que era irrelevante, que o professor tinha falado antes, começou a aparecer como princípios pequenininhos ali no meio das aulas e tal. E eu me senti, sabe como? O Daniel San do Karate Kid. Sabe aquela coisa, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Pra quê que eu tô fazendo isso? E aí no final ele aprende um golpe que era só tirar casaco e bota casaco. Eu me senti exatamente assim. Porque às vezes a gente olha para a palavra de Deus enquanto jovens, adultos, e fala, não, isso não tem relevância, não faz sentido. E aí de repente surge uma situação na sua vida em que você fala, Deus, era aquele tira casaco, bota casaco. Então não despreze as preciosidades da palavra. Mas vamos para o texto que diz assim:
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é uma parábola muito conhecida de todos nós, chama-se a parábola dos dois fundamentos. E ela vai começar nos trazendo um princípio muito assustador. Existem duas pessoas aqui que Jesus coloca. Mas só dois tipos de pessoa? Como assim? Pode cortar a música, gente. Pode cortar. Obrigada. Como assim só dois tipos de pessoas? Se cada um de nós é único, a gente aprende que a gente é único. Como que a Bíblia vai me reduzir a humanidade inteira a apenas dois tipos de pessoas? E é aqui que eu quero dar um ensinamento profundo para vocês. Quando vocês abrem a Bíblia de vocês, vocês precisam entender uma coisa. O Senhor, Ele sempre está nos trazendo princípios eternos. E todas as vezes que a gente olhar para a palavra dEle, esperando da palavra do Senhor, coisas terrenas e apenas terrenas e superficiais, a gente vai ficar com uma grande interrogação na cabeça. Como que Jesus está falando de apenas dois tipos de pessoas? Sim. Existe um dia que está se aproximando com muita rapidez, chamado pelos profetas de o grande dia do Senhor, em que uma prestação de contas decisiva está para acontecer. E quando esse dia chegar, tudo aquilo que é palha em nós será passado pelo fogo e será queimado. Naquele dia haverão diante do trono branco apenas dois tipos de pessoas que serão divididos entre os prudentes e os imprudentes. Ali será o último dia de todos os seres humanos. E diante do leão, todos os nossos enfeites, as nossas maquiagens, os nossos penduricalhos de alma, de corpo, todos eles serão julgados e serão queimados. Quem aqui conhece Pinterest? Pinterest. Entra lá no Pinterest. Pinterest é um aplicativo que quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente entra lá e aprende um passo a passo, ou tem uma inspiração. É assim. Então, você digita lá, decoração de varanda pequena. Aparece umas varandas maravilhosas. Aí você digita maquiagem para festas na praia. E aí aparece. Nananana. Só que aí eu fui dar uma trollada, eu fui bugar o aplicativo e digitei assim, fundamentos estilosos. Vocês acreditam que não apareceu nada? Ele bugou. Ele não sabia para onde me levar. Ele não sabia para onde me levar. Por quê, gente? Porque fundamento, para o Homo sapiens, que segundo o pastor Júnior pregou no domingo, se sente como Homo Deus, não é interessante. Os fundamentos que Jesus coloca aqui nesse texto, para mim e para você, nos dias de hoje, não dão likes, não dão seguidores, não dão plateia. O Pinterest, que é uma plataforma de inspiração para tudo, não inspira você a encontrar fundamentos. E por que fundamentos não são atraentes? Porque cavar até a rocha dá muito trabalho. O lugar onde Jesus proferiu essa parábola que a gente acabou de ler é uma terra desértica. E nesse lugar, gente, a terra, por conta do sol muito forte, da sequidão dos dias, se torna dura como uma
pedra. Então você imagina cavar nesse lugar para conseguir chegar até a rocha. Não, eu bato aqui, ó, tá firme. Vou construir aqui mesmo. Por quê? Porque é muito difícil chegar até a rocha. Então, quando o texto fala sobre casa na areia, meus irmãos, eu cresci na igreja e tinha aquela música: não, não construa sua casa na areia, não, não construa na beira do mar, mesmo que pareça triste, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. Ninguém é dessa época, meu Deus. Revelei a idade. Senhor, meu Deus. E eu achava que, minha cabeça racional, sempre fui muito racional, falava, mas por que não construir na areia? Gente, casa de praia é o máximo. Eu amo casa de praia. Por que Deus não gosta de casa de praia? Mas na verdade, aqui quando o Senhor fala sobre areia, Ele não está falando sobre aquela areia fofinha e gostosinha da praia. Ele está falando sobre essa areia dura do deserto, que se torna tão dura que parece pedra. Mas existe um segundo porquê de a gente não achar fundamento tão atraente. Porque exige demais da nossa força física, talvez da nossa força financeira, emocional. E o investimento não traz um retorno imediato. Fundamento não se glamoriza, como eu disse, não dá curtida, não dá plateia. As pessoas não vão olhar para você e vão te dar um retorno de fundamento, não vão. Então, muitas vezes eu olho para esses dois solos e eu falo, se esse solo duro de terra parece com um solo duro de rocha, por que eu vou me dar o trabalho? Se o crente que paga preço, que chora, que morre, que se entrega, que se doa, que se crucifica com Cristo, se parece com o crente que se entrega às suas paixões, que tem um Deus muito parecido com ele, porque deixa ele fazer tudo o que ele quer da vida, se eles são parecidos, por que eu vou me dar o trabalho? Essa é a pergunta que fica aqui. Só que o próprio texto vai responder para a gente, sabe o quê? Que o problema não é durante a construção. O problema é quando a tempestade chega. Porque no momento que a tempestade chega, meus irmãos, aquela terra que até então parecia firme. Quem é que já andou em estrada de terra em dia de chuva? É uma calamidade, não é? Pois é. Essa terra firme, no momento em que a tempestade chega, ela se torna um lugar de caos, de desespero. Então, o problema é que o meu e o seu esforço de fé, eles não são em vão no dia que a tempestade chega. E se por acaso eu e você tentarmos esperar até o grande dia do Senhor, para nos prepararmos, nós estaremos como aquelas 10 virgens, diante do grande dia do casamento. Qual que era a diferença entre elas? Provavelmente todas estavam bem vestidas e arrumadas, mas algumas se prepararam para o grande dia, e as outras não se prepararam para o grande dia. Todas dormiram, porque o noivo se demorava a chegar, mas aquelas que haviam se preparação para o grande dia, é sobre isso que a gente fala quando a gente pede para vocês, quando a gente clama nesse púlpito, quando a gente se coloca diante do Senhor. Cavem até a rocha, cavem até a rocha. Pode parecer que uma vida cristã é parecida com a outra vida cristã, mas Jesus, Ele está usando vários e vários exemplos ao longo desse Sermão do Monte, para mostrar para mim e para você, que as duas vidas não são parecidas. E muitas vezes a gente já ouviu esse texto relacionado ao nosso dia a dia, ao tempo presente, e ela também cabe para esse tempo. Um cristão que se prepara de joelhos no chão e Bíblia na palma da mão e coração no céu, consegue suportar as tempestades dessa vida com muito mais força do que um cristão que vive como a onda do mar, de um lado para o outro. Uma hora estou bem, outra hora estou mal, uma hora eu acredito, outra hora não.
Mas se a gente reduzir essa parábola só aos dias de hoje, queridos, a gente vai estar assim, resumindo demais aquilo que Jesus quis nos mostrar. Porque se você perguntar para ímpios, muitos de nós temos amigos e conhecidos ímpios com lindas histórias de superação também. E eles não necessariamente clamaram ao Senhor. Talvez muitos deles usaram de artimanhas desse mundo tenebroso para conseguir as suas histórias de superação. E eles conseguem passar pelas tempestades dessa vida. Mas quando chegar o grande dia do Senhor, o fundamento será revelado. Essa parábola ela está localizada exatamente no final do Sermão do Monte, e então a gente precisa entender que Jesus ele está querendo dizer alguma coisa para nós. Ele colocou no final, e Lucas também coloca essa parábola no final do Sermão do Monte. Ela tem uma conotação escatológica que confronta todo o conteúdo do nosso Pinterest espiritual. A roupa bonita, a fala bonita. Então, um pouco antes, Jesus fala assim: nem todo o que me diz. Eles vão chegar diante do trono branco e vão falar: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós operamos muitos. Aparta-te de mim, que eu não vos conheço. É mesmo? O nosso Pinterest espiritual vai falar que os operadores de milagre, os faladores de profecia, são o cume, o auge da nossa vida. Eu cresci achando que eu ia ver anjo, que eu queria tudo. Entrar aqui e sair. Pegar o mantinho e... Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Aqui essa parábola ela está falando que cavar até a rocha não tem a ver com uma vida cheia de poder e glória. Quem se contenta com vida de poder e glória, meus irmãos, é o nosso Pinterest espiritual. Reino de Deus não. Reino de Deus se contenta com obediência. E obediência não tem pirofagia. Obediência é no secreto do nosso coração. Final do Sermão do Monte. A que tipo de obediência Jesus está falando com a gente? Obediência é o manual do discípulo. Tudo aquilo que Jesus começou a falar, como ele sobe o monte, vendo as multidões, e passa a ensinar. Bem-aventurados são os humildes, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os que são perseguidos, aqueles que são sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, ele não é só o que salga, dá sabor, mas ele também retarda os processos de apodrecimento. Então, onde um crente está, onde o reino de Deus chega, os processos de apodrecimento têm que ser retardados. Aquele lugar fica mais limpo, aquele lugar fica mais santo, aquele lugar fica mais habitável quando um servo de Deus chega ali. Está sendo assim na sua casa, meu irmão? Está sendo assim no seu trabalho, querido? Reino de Deus é lugar para quem se entrega como libação, porque morte tem cheiro de vida. A vontade do Pai é que a gente abandone a nossa maneira antiga de pensar, e eu já estou terminando. E é sobre isso que essa parábola fala. Crentes no Senhor Jesus Cristo, o Senhor não veio nos pedir que a gente vire super crentes. O Senhor veio nos ordenar que a gente obedeça no secreto, quando ninguém está vendo, quando só o seu coração está diante do Senhor.
É ali naquele lugar que nós devemos descansar o nosso coração. Como que está sendo essa caminhada cristã para a gente? Como que está sendo para vocês? Talvez seja tempo da gente reorganizar as nossas prioridades. A gente está aqui, de branco. Que seja como uma página em branco. O nosso coração diante do Senhor entregue. Porque talvez a gente não consiga cavar nessa terra dura. Talvez a gente não tenha mais força. Mas pela graça do Senhor Jesus, Ele nos conduz até os lugares profundos, aonde o Pinterest espiritual não chega, aonde os nossos penduricalhos, os nossos dizeres, os nossos jeitos e trejeitos não alcançam, porque só o coração está sendo visto. Amém? É assim mesmo que a gente faz. O último culto do ano é uma palavra de ânimo para a gente. A esperança é que a gente ainda não chegou no grande e terrível dia do Senhor. Dá para alinhar a rota. Dá para alinhar. É necessário. Porque só quem obedece ao Rei da Glória é quem chega lá. Não diga Senhor, Senhor, não seja desses. Viu, querido? Feche os teus olhos aí no teu lugar. Eu queria que você tivesse um tempo agora de quietude mesmo diante do Senhor, diante do seu coração, que você pudesse refletir a respeito dessas perguntas que foram feitas. Senhor, será que o Senhor tem sido a minha prioridade? Ou será que o Satanás tem roubado de mim o privilégio de estar diante da tua presença? Com os inúmeros pensamentos e distrações dessa vida. Senhor, será que eu tenho construído a minha vida como um discípulo teu? Ou como um daqueles seguidores, simpatizantes, que até diziam Senhor, Senhor, que até se maravilhavam com os milagres, mas que não tinham compromisso nenhum com o sacrifício e com a entrega. Faz-me morrer para as coisas deste mundo, Senhor. Faz-me morrer para as coisas desta terra, Senhor. Eu quero habitar contigo nos lugares altos, nos lugares profundos com o Senhor. Faz de mim uma página em branco nesta noite. E que a partir daqui para frente, eu possa aprender a refletir a tua glória. Mas, Senhor, também fortalece o coração daqueles que têm entregado tudo diante de Ti e que têm sofrido muito por conta disso. É o Senhor quem dá forças ao abatido, é o Senhor que restaura o vigor e que faz a gente voar alto com asas como águias. Ó Deus, está aqui o Teu povo e o Senhor conhece cada ovelha desse Teu rebanho. Nós não conseguimos, eu não consigo conhecer direito nem o meu coração. Quantas vezes eu me surpreendo com as coisas que saem de dentro de mim. Mas Pai das luzes, em Ti não existe variação e nem engano. Diante de Ti está este rebanho e eu sei que o Senhor pode fazer com cada um deles segundo o Senhor quiser, leão da tribo de Judá. Estamos diante das tribulações desta vida, sim, e nós passaremos por cada uma delas sem pestanejar, mas nós estamos nos preparando como noiva para te ouvir rugir, leão. Nós queremos te ouvir rugir, leão. Naquele grande dia em que estaremos reunidos contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos tudo a Ti. Entregamos os cultos desse ano diante de Ti.
todo o suor, todo o sacrifício que esses jovens têm dedicado ao Senhor, que seja como um cavar sobre a rocha. O Senhor é o nosso pastor, sim, e nós não seguimos ventos de doutrina, nem de movimentos deste mundo, porque nós queremos ouvir o leão rugir. Glórias ao teu nome, Senhor. Cura os corações que estão abatidos aqui, fortalece os cansados e aperta aqueles que precisam ser despertados, para que juntamente, como um só corpo, numa só voz, nós possamos encontrar o grande e terrível dia do Senhor, como aqueles que têm o seu coração provado e aprovado, como ouro puro diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Isso é sobre vida eterna, meus queridos. É sobre casa na rocha. Cave até encontrar a rocha. Cave até encontrar a rocha. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia.